Tem um levantamento da organização Repórteres Sem Fronteiras, apontando que o presidente Jair Bolsonaro fez pelo menos 87 ataques à imprensa só no primeiro semestre deste ano, e o número representa um aumento de 74% em relação ao segundo semestre do ano passado. Ao todo, foram contabilizados 331 ataques contra a imprensa, promovidos por autoridades públicas de alto escalão. 88% das ocorrências partiram de Jair Bolsonaro e os 3 filhos do político do presidente, o deputado federal Eduardo, o senador Flávio e o vereador Carlos Bolsonaro, né? Em abril, pela primeira vez em 20 anos, o Brasil entrou na chamada Zona Vermelha, naquele ranking mundial de liberdade de imprensa da Repórteres Sem Fronteiras. A situação para o trabalho dos profissionais é considerada difícil, segundo a ONG. Bom, Jair Bolsonaro usa a estratégia do nós contra eles. É a mesma estratégia que o Lula utilizava. Tem uma diferença agora em razão do avanço da própria tecnologia, das redes sociais e da maneira como o bolsonarismo utiliza isso. Mas os petistas já usavam muito, tanto que eu estava lá na lista negra do partido, exposta por um blog sujo, também financiado ali por aqueles mecanismos obscuros que acabaram se revelando depois em razão do trabalho jornalístico, como aconteceu dessa vez com o bolsonarismo também. Em ambas as situações eu atuei para que isso tudo viesse a público. Então, você tem aí toda uma claque que o bolsonarismo quer transformar em fonte da verdade oficial e que legitima as suas narrativas, inclusive com microfone, em eventuais veículos até de alguma tradição, mas que fizeram parcerias com o governo e servem para legitimar a narrativa que é disparada em grupos de WhatsApp. E muitas vezes isso já vem com todo um ataque à imprensa. Aí você tem o encontro também da turma ressentida, porque não conquistou em determinados veículos o espaço que julgava merecer, então despeja o ressentimento sobre o veículo inteiro. Eu sempre fiz críticas a determinadas matérias, a determinadas colunas, determinados artigos, refutando por meio da desconstrução analítica, que é você pegar o conteúdo original de determinadas declarações, determinadas matérias, de determinados autores, e você mostrar por que aquilo está errado, por que você discorda. Agora, ataque, como o bolsonarismo fez, é o ápice da caricatura. Os lulistas faziam isso também, tá? Pegavam fazem até hoje, até citei outro dia aqui um caso. Então eles distorcem aquele conteúdo original para tentar refutar com maior facilidade. O bolsonarismo tem esse lado troglodita, esse lado brucutu, já vai chamando de quadrúpede, de idiota, imbecil, canalha, patife. É isso o tempo todo. Mesmo quando as notícias são verdadeiras, porém incômodas. E é função do jornalista dar notícias incômodas a grupos políticos que são organizados para retaliar esses jornalistas. Isso quer dizer que a imprensa não é... Olha, a imprensa, primeiro, não é um corpo vivo, único, um indivíduo. Da mesma forma que falam muitas vezes da Lava Jato, mas tinha Brasília, tinha Rio de Janeiro, tinha Curitiba, tem um monte de coisa diferente aí. Muita gente que critica o Bolsonaro usa o próprio método para falar, às vezes, de algo que tem várias frentes e é preciso avaliar pontualmente cada caso. Mas eles não querem isso. Eles querem demonizar o todo, justamente para deslegitimar, para desqualificar. Então, o bolsonarismo faz isso para se tornar a fonte da verdade oficial e tem muita gente que acredita. Eles xingam mesmo. O que eu ia dizer é o seguinte, tem muita gente na imprensa, por exemplo, em 2018, e eu combati isso, que passou a usar a palavra nazista como vírgula. Então a pessoa tem uma discordância em relação, às vezes, a posições legítimas de direita. Você tem aí esses momentos de reacionarismo explícito do bolsonarismo que não tem nada a ver com determinadas pautas que são passíveis de debate. Então tinha muita gente ali chamando de nazista quem quer que seja contra a legalização do aborto, contra a legalização das drogas, a favor da redução da maioridade penal, a favor de penas eventualmente mais duras para criminosos, em determinados crimes pelo menos.
a favor da flexibilização da posse de arma, que também é diferente de um armamento deliberado da população, e aí o bolsonarismo não tem nuance, já vai, às vezes, até manchando essa própria causa, porque não fala nos pré-requisitos, não calcula determinadas consequências, não está aberto ao debate. É nós contra eles. É a tribo que diz sim para determinada cartilha de posições contra a tribo que diz não. É isso que eles querem, inviabilizar o debate. Ou você está com eles, ou você está contra eles. Ou você é 100% subserviente, ou você é fritado, não serve. Então eles atacam deliberadamente os comunicadores em geral. E o que acontece? Você tem colunistas, muitas vezes, de opinião, que usam, por exemplo, a palavra nazista como vírgula, a palavra fascista como vírgula, e aí o bolsonarismo vai em cima disso, mas generalizando, para desqualificar a imprensa inteira. Aí não dá, porque você tem, às vezes, no mesmo veículo, no mesmo jornal, em que tem um ou outro colunista histérico que fica usando essas palavras sem o seu sentido original, nesse mesmo jornal você tem reportagens e equipes de repórteres que estão trazendo à tona verdades escondidas nos bastidores do poder e que são, repito, incômodas porque justamente são fatos verdadeiros. Então não dá para se abandonar o exercício da inteligência na hora de você esquadrinhar aquilo que é verdade, aquilo que não é. Se você resolveu pertencer a uma patotinha, e a patotinha está sempre certa, o resto está sempre errado, você, lamentavelmente, se tornou massa de manobra e está precisando ler mais a respeito de teoria política, porque isso já está explícito há décadas, em alguns casos há séculos. Eu falei aqui de Hayek, o livro, O Caminho da Servidão, se eu não me engano, porque eu estava mais com um capítulo na cabeça, Porque os Piores Chegam ao Poder, é de 1944. E você tem muitos outros, mais antigos ainda, que eu citei inclusive nos meus artigos, para mostrar esse tipo de comportamento. Mas as pessoas são muito ingênuas, elas não conhecem. Elas ficam ali dentro do aquário sem saber que existe um grande universo no entorno. Então é preciso acordar, é preciso saber quando se usa uma eventual histeria para tentar desqualificar todo o resto, porque o resto está mostrando a verdade que esse grupo político não quer que venha à tona. Isso incomoda demais, mas eu vou seguir falando a verdade, mesmo que ela só venha a ser comprovada oficialmente 18 meses depois, como aconteceu com o fundo eleitoral. Mas é assim, daqui a 18 meses, de repente, a gente vai ter mais comprovações de tudo que o Salve Salve Band News está falando hoje.